A gente começou a aula passada, né, o descritor 14, que é volume, e aí eu fiquei com vocês só com os volumes do cubo e do paralelepípedo, que eu já falei para vocês, vou tornar a falar. Cubo é só multiplicar tanto o cubo como o paralelepípedo, é só multiplicar as três medidas que são dadas. No caso do cubo, pode ser que, se não vier o desenho, igual na questão 1, ele diga só qual é o valor da aresta, todas as arestas têm a mesma medida, mas aí eu só vou multiplicar 3 vezes, porque é largura, comprimento e altura. Do mesmo jeito é o paralelepípedo, só que no paralelepípedo ele vai dar as três medidas, porque são três medidas diferentes. Então, multiplicando as três, A vezes B vezes C. Aí eu lembro muito bem que na aula passada eu falei para vocês um pouco sobre a fórmula padrão, né? E a fórmula padrão do volume é igual à área da base vezes a altura. Foi isso que eu disse para vocês, né? O volume eu calculo com a área da base vezes a altura. Eu lembro que até a Kailane pegou e disse assim, professor, eu entendi o que foi que você fez, mas eu não entendi como é que usa essa fórmula. Nós vamos entender ela hoje, certo? Aí, pronto. Aqui, ó. Volume de um prisma qualquer. Quando eu falo aqui de prisma, eu posso encaixar muito bem o paralelepípedo e o cubo como sendo prisma. Porque eu lembro que eu falei para vocês, quando a gente estudou as propriedades dos sólidos geométricos, a gente viu que o prisma ele pode ser confundido com a pirâmide. Porém, o prisma ele tem uma característica diferente da pirâmide. Qual é? Ele tem duas bases iguais. Ou seja, ó, pegando esse primeiro aqui, que é o paralelepípedo, ó, ele tem uma base retangular. Isso aqui é a base dele, retangular. Ó. E lá em cima ele tem outra, ó, outra base retangular. Esse prisma aqui, ó, eu tenho uma base triangular, outra base triangular. Ó. Diferente da pirâmide, que é dessa forma. Muito pequena, né? Ó, a pirâmide ela só tem essa base, ó. Em cima, o que é que tem? Ó? O encontro dos vértices. Tem um topo. Então, ele não tem duas bases. Certo? A pirâmide se diferencia do prisma por conta disso. Então, formulazinha aqui embaixo. Ó. Área da base vezes a altura. Certo? Quando eu falo de paralelepípedo ou cubo, eu posso fazer o seguinte, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo do paralelepípedo. O cubo, vamos deixar assim um pouco, digamos que um pouco de lado, porque é tudo igual, é só multiplicar, acabou. Mas a gente vai demonstrar essa fórmula aqui, ó, através dessa. Certo? Então, ele está dizendo que o volume é a área da base vezes a altura. Então, vamos lá, ó, volume vai ser igual área da base. Vamos ver aqui a base do paralelepípedo. A base é essa daqui, ó. Que formato é esse daqui? Qual é o formato dessa base, meu povo? Um paralelogramo. Oi? Rapaz, é um paralelogramo. É assim mais ou menos? Eu não sei falar muito não. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Olha o que foi que eu já disse para vocês. Cuidado com o desenho. Eu posso até
Deixa eu fazer aqui uma coisa. Ó, eu posso até estar vendo aqui um paralelogramo, mas Usando tudo. veja a posição que está sendo colocada aqui, o paralelepípedo, certo? Então quer dizer que no cubo, é porque eu não estou com o meu cubo aqui É um agora. retângulo. Pronto, olha aqui, ó. Pronto. Isso aqui, essa caixinha aqui, ela tem o formato de um paralelepípedo, certo? Vocês estão vendo esse desenho aqui, ó. Vocês estão vendo esse desenho mais ou menos nessa posição assim, ó. Não, assim, pronto. Quando vocês olham para cá, vocês estão vendo realmente um paralelogramo. Mas quando eu faço isso aqui, ó, que formato é esse? Um retângulo, né? Então vamos ter Uhum. cuidado com o que a gente está vendo, com o desenho, certo? Esse formato aqui não é um paralelogramo, certo? Ele é um retângulo, tá? Então, cuidado. Sempre que eu falar de paralelepípedo, retângulo, aqui é a base, ok? E aí ele diz o seguinte, ó, a área da base. Se minha base é um retângulo, qual é a fórmula da área do retângulo? Já que eu quero calcular a área dessa base aqui, que é essa, ó. Só fiz trazer para cá. Qual é a área do retângulo? Qual é a área do retângulo, meu povo? Base vezes altura. Base vezes altura. Base e altura, ó. Base vezes altura. Mas vamos logo colocar, dar os nomes aos bois. Quem é a base aqui, ó? A. Quem é a altura? B. Certo? Isso aqui é a área da base. A vezes B. Só que eu tenho que multiplicar ainda pela altura do paralelepípedo, que é C. Pronto. Aqui, ó. A vezes B vezes C. Né? Pode estar parecendo um pouco estranho aí para vocês, mas daqui a pouco vai dar certo quando a gente começar a resolver problemas. Aí vocês vão ver. Não é esse bicho de sete Calma, cabeças que vocês estão professor, achando. deixa eu dar o tempo de eu copiar aqui. Não, não copie não. Eu vou mandar isso aqui para você depois. Né? Não, eu Eu tava mando, copiando outra coisa aqui, assim. Só o básico eu, pra eu entender. eu mando tudo pro Google Sala de Aula. Né? Não precisa vocês estarem copiando durante a aula, não, para não perder o foco. Eu mando tudo, tá tudo lá no Sala de Aula. Final da aula, se der tempo, eu mostro para vocês também, isso aí. Então, ó, a base, pessoal, a base inicial da fórmula é sempre essa daqui, ó. A área, não esqueça, desculpa, volume vai ser igual a área da base vezes a altura. A gente acabou de fazer ali a do paralelepípedo. Vamos fazer desse prisma de base triangular? Ó, já estou dizendo, base triangular, então a minha base é um triângulo. Aqui ele. Como é que eu faço para me calcular a área do triângulo? A área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Pronto, base vezes altura dividido por 2. Esse triângulo que eu peguei, eu trouxe ele para cá. Então a minha base é A e a altura do triângulo é B, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu apagar, ver se eu consigo apagar aqui
Ó, foi isso que eu fiz. Peguei esse triângulo aqui, que era a base, e trouxe ele para cá, ó. A área, a base aqui do triângulo, ó, é o A. A altura é o B. Certo? Foi isso que eu fiz. Pronto. Então, vocês acabaram de dizer aí que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? A. Vezes quem é a altura? B. Dividido por 2. Só que o volume é a área da base, tá aqui a base, vezes a altura. A altura de quem? Do prisma. Tá aqui, a altura é C. Então, vezes C. Aqui é a fórmula, para calcular o prisma, calcular o volume do prisma de base triangular. Certo? Professor, então cada um vai ter uma fórmula diferente, vai depender da base, certo? O que vai modificar é a área da base, mas a fórmula principal é essa daqui. Volume é igual à área da base vezes a altura, certo? Quando a gente vem para o cilindro, a fórmula é a mesma, tá aqui ela, ó. Área da base vezes a altura. Então, bora lá, ver aqui, ó. Volume é igual. A base aqui, ó. Tá vendo? A base é um círculo. Qual é a fórmula da área do círculo, já que eu preciso da área da base vezes a altura? Então, o volume vai ser igual. Qual é a área da base? A área do círculo. Qual é a fórmula? Quem lembra? Pi. Pi. 2 vezes pi vezes 2. Não. É π vezes o raio elevado ao quadrado. Pronto. Pi vezes R elevado ao quadrado. Essa daqui é a área da base. Vezes a altura. Quem é a altura? A. Então, vezes A. Olha aí, ó. É a mesma coisa. Πr ao quadrado vezes A. É assim que eu calculo o volume desse cilindro, ou seja, o que cabe aqui dentro. Certo? Vamos agora. A fórmula do volume e misturou com a fórmula do círculo, né, professor? Da área. Da área da base. Está aqui a base, ó. A base é circular. Então, o volume de qualquer prisma, ou do cilindro, do cubo, do paralelepípedo, vai depender sempre dessa fórmula aqui, ó. Volume igual a área da base vezes a altura. Sempre. Certo? Essa daqui eu vou ter que saber. E vou ter que saber a área da base de todas as figuras, porque o prisma pode vir com base circular, que no caso vai ser o cilindro, não seria um prisma, seria um cilindro. Ela pode vir com base retangular, quadrangular, triangular e assim por diante. Trapezoidal, que é um nome meio estranho, mas é quando a base é um trapézio. Nós vamos já ver um exemplo dele, certo? Então, não tem segredo, pessoal. É só eu ligar as duas fórmulas da base e multiplicar pela altura, só isso, certo? Vamos fazer aqui uns exemplos, que aí fica mais claro para vocês. Deixa eu começar aqui por esse cilindro, porque eu quero que vocês percebam uma coisa. Para que vocês não se enganem com o que eu acabei de falar para vocês em relação ao que vocês estão vendo. Preste atenção numa coisa. Deixa eu
apagar esse negocinho aqui assim, ó. Pronto. Digamos que aqui você esteja vendo só o círculo, ó, certo? Professor, eu não estou vendo o círculo aí, não estou vendo um negócio oval, ele não está muito regular, não. Tá, não. Por que que ele não está regular? Porque depende do campo de visão que você está vendo, certo? Mas isso aqui é um círculo, sim, ó. Isso aqui sendo um círculo, o que seria... O que seria esse segmento aqui? Segmento A. A altura No círculo? no círculo. Sim, eu estou falando do círculo agora, ó. Aqui um raio aí? Pronto. Isso aqui é um raio. Está saindo do centro até a extremidade. Beleza. Show de bola. Aí o que eu quero que vocês prestem atenção é no seguinte, ó. Olhem só. Eu disse para vocês que o raio ele vai sempre do centro até a extremidade. Para qualquer lado que seja. É sempre o raio. Mas percebam uma coisa. Vocês não estão vendo que esse raio aqui é menor do que esse? Vou chamar aqui de raio Ele 1 tá como se fosse de lado. e raio 2. É o ângulo da visão. Exatamente, é pelo ângulo da visão. Então vamos ter cuidado com o tipo de questão que a gente resolve, certo? Se eu pegar essa visão aqui e começar a olhar por cima, eu vou ver que esses dois raios aí têm o mesmo tamanho, certo? E se fosse Numa assim, circunferência... Oi? se fosse perguntando, falando assim, ó, querendo saber qual a quantidade desse raio que tá de lado, né, aqui na nossa visão, que é mais ou menos o quadrado que você colocou aí. Aí fala que o do que tá para cima é um tanto, aí pergunta qual é o que tá de lado. Aí a pessoa vai pensar que é o dobro. Vai pensar que é o dobro, mas não é, certo? Isso aí depende da visão. Se eu olhar por cima, o raio é o mesmo tamanho. Na circunferência, no círculo, os raios todos têm a mesma medida, certo? Agora deixa eu desfazer isso aqui. Pronto. Deixa eu continuar com a minha explicação. Agora, cuidado, mais uma vez. Eu falei que esse camarada aqui era o raio quando eu considerei só isso aqui como círculo, tá? Considerei isso aqui como círculo. Não foi o cilindro todo, não. Pronto, então bora continuando. Ele quer saber o volume desses três sólidos aqui. Mais uma vez, ó. Volume é igual a área da base vezes a altura. Bora calcular primeiro o volume do cilindro aqui. Volume vai ser igual. Vocês me disseram bem aqui, ó, que o volume, a base do cilindro é π vezes r ao quadrado. Então, bora lá. Área da base, ó, π, que é 3,14. Deixa eu colocar aqui, para quando eu mandar o material para vocês não ficarem perdidos. π vezes r ao quadrado. E aí multiplica também pela altura, ó, vezes h. Então, volume vai ser igual. Quem é o π? 3,14 sempre. Vezes, quem é o raio? O raio da base. Essa base aqui, ó, é a mesma dessa. Então, se lá em cima está me mostrando que o raio é 4, a de baixo também é 4. Então, 4 ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura? É a distância entre as duas bases. Daqui de cima, daqui de baixo até lá em cima. Que está sendo 5. Então, vezes 5. Volume
vai ser igual. Agora é só fazer conta. 3,14 vezes 4 ao quadrado é 16, vezes 5. Volume vai ser igual. Fazendo essa multiplicação aí bem rapidinho, 3,14 vezes 16 vezes 5 vai dar 251,2 centímetros Cúbicos. cúbicos. Simples assim. Aplicou dentro dessa fórmula geral, o resto é só fazer conta. Não tem segredo, tá? Vamos aqui para essa pirâmide. Eu coloquei esse triângulozinho aqui embaixo para a gente ter uma noção de que esse triângulo aqui, ó, é a base. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Vou trazer a base para cá, ó. E aí aqui eu tenho 8 e a minha altura é 3. Pegando essa fórmula do volume, volume vai ser igual. Área da base, qual é a base desse prisma? Um triângulo. E a área da base dele? Base vezes altura, dividido por 2. Então, quem é a base? 8 vezes, quem é a altura? 3. Dividido por 2. Essa daqui é a área da base. Eu vou ter que multiplicar pela altura do prisma. Está aqui o Hzinho do prisma, ó. 10. Volume vai ser igual. Eu posso simplificar aqui e sobra 4, né? 8 dividido por 2, 4. Vezes 3, vezes 10. Volume vai ser igual. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Professor, eu não sei fazer esse negócio aí, não. Centímetros cúbicos. Eu não sei fazer esse negócio de simplificar, não. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 vezes 10, 120. É a mesma coisa. Certo? Não importa a maneira que a gente fizer aqui. Como é multiplicação e divisão, não vai ter problema. São 120 centímetros cúbicos de volume. Ok? Aí tá aqui, ó, o prisma que eu falei para vocês, que tem a base trapezoidal. Estranho o nome, mas é isso mesmo. E a base é um trapézio. Então vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Do mesmo jeito. Então, volume vai ser igual. Qual é a área da base do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos fazer aqui a área da base. Base maior, 6, mais menor, 4. Então, vai dar 10. Vezes a altura do trapézio. Cuidado que eu ainda estou na área da base. Eu não mexi com essa altura aqui, que é do prisma. Tá? Vezes a altura, que é 2. Dividido por 2. Aí, vezes, ó. Vezes a altura do prisma, que é 14. Aqui eu já posso simplificar, ó, 2 por 2. Então, o volume vai ser igual 10 vezes 14, 140 centímetros cúbicos. Simples assim. Professor, não Dúvidas? daria se fosse o 2 pelo 10, não? Dava também. Ficaria 5 vezes 2, que é 10. Negócio de fazer esse negócio aí, A, B, sei lá como é o nome, esqueci. A B é a pra área da todo- base. A área da base, aí é para todos os negócios, né? Os sólidos, sei lá como é o nome. Para todos os sólidos. Sempre eu vou fazer a área da base. Aí multiplica pela altura do sólido. Aí o cuidado que eu quero que vocês tenham é, por exemplo, no triângulo e aqui no trapézio, eu vou ter a altura da base, né? Que é da fórmula da área da base. Cuidado para não confundir com essa altura aqui, certo?
Porque, deixa eu só colocar mais um aqui para que vocês vejam. Porque ficaria assim, ó. Volume, área da base, vezes a altura. Se o meu prisma for de base triangular, aí qual é a fórmula da área do triângulo? A área vai ser igual a base vezes altura. Aí aqui ficaria o quê? Ó, volume igual... Quem é a área da base? Base vezes altura dividido por 2. Aí você pode imaginar, esse H aqui já é esse. E não é. Porque aqui eu estou calculando a área da base vezes, e essa altura aqui é a altura do prisma, que no caso de base triangular seria aqui, ó. Essa altura aqui, ó, é essa do triângulo, a altura da base, que foi 3, tá? Certo? Cuidado só para não confundir. Dúvidas? Nenhuma. Por enquanto, nenhuma. Eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Nada. Alguém quer se manifestar? Professor, não entendi tal lugar, não entendi uma coisa. Diga aí, fala agora, ou cale-se para sempre. Calaram para sempre. Triste. Ei, professor, professor, Oi. o 4 e o 6 das arestas aqui do primeiro prisma. Eu não entendi, Luiz. Que você somou o 4 mais 6 das arestas do primeiro prisma? Aqui, né? Porque eu estou fazendo a base, ó. A área da base é um trapézio. E a fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor, dividido por 2. Entendeu? Luiz? Entendi, senhor. Beleza. Melquisedeque, é o volume. Para calcular o volume, sim, viu? Então, pessoal, é o seguinte. Agora é com vocês. Arrochem aí. Qualquer dúvida, estou aqui. Vou desligar o microfone só para vocês fazerem silêncio. Qualquer dúvida, coloque no chat ou então me pergunte no microfone que eu vou estar aqui para responder. E aí vocês coloquem lá no chat assim, ó. Professor, primeira deu, sei lá, 65 e a segunda deu 64. Certo? Não vá botar primeiro a primeira resposta e depois a segunda, não. Bote tudo junto. Porque fica melhor para mim ver, para eu ver. Melquisedeque, o raio já é dado, viu? Porque ele não conjuga verbo. Exatamente. Ó, Melquisedeque. Voltando aqui para o exemplo, tá aqui o raio já, ó. Eu não preciso calcular. Eu só vou precisar calcular o raio se por acaso o valor que ele der for o valor do diâmetro. Se ele disse aqui, por exemplo, que o diâmetro é 4, então meu raio iria ser a metade, que era 2. É só isso. Bora lá, agora é com vocês. Valnei, você vai pegar esse círculo aqui, ó. É como se você estivesse trazendo ele para cá. O raio dele é 2. Calcule a área desse círculo e multiplique por essa altura. É só isso.
Não tem segredo. Terminei, professor. Já? Agora que tô na primeira. Professor, a primeira eu acho que foi 125,6 metros cúbicos. Só rapidinho, vou só abastecer minha garrafa aqui. Calhone, essas questões que estão na tela, para vocês responderem elas. Professor, eu acho que a segunda figura é 180 centímetros cúbicos. Beleza.
E aí, meu povo, cadê a resposta de vocês? Bora, Lucas, Ricardo, Clara, Anderson, Fábio, Jennifer. Esperando. Anderson, cara, a área do cilindro é através daquela fórmula lá, cara, que foi dada, ó. Πr ao quadrado. Vai multiplicar o valor de π pelo raio elevado ao quadrado. Depois que fizer isso aí, vai multiplicar só por 10. Só isso, simples. Bom, tô vendo aqui Luiz e o Lucas. Vamos lá, né? Começar. Luiz, deixa eu só tirar uma dúvida contigo, cara. Prisma deu 180. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Luiz. Tu é parente do João Vitor? Não, senhor. Não, né? Ah, beleza. Eu tenho descoberto aí ultimamente alguns parentescos de alunos de agora com ex-alunos meus. Vamos lá, ó. Prisma 180. Galera, se vocês não tiverem dificuldade para encontrar o prisma, não era para sentir dificuldade aqui também não, meu povo. A mesma coisa, a fórmula é a mesma, o que vai mudar é só a base. Só a base. Ó, fazer a do prisma primeiro, a que vocês mais colocaram aí. Ó, volume é igual a área da base vezes a altura. Volume vai ser igual. Vamos fazer aqui a área da base primeiro. Ó. Vou até colocar entre parênteses para ficar destacado aí. Aqui é um triângulo, a minha base. Ó. Qual é a área da base do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então vai ficar 8 vezes 3, base vezes altura, dividido por 2, vezes a altura do prisma, que é 15, ó. Então, volume vai ser igual 8 vezes 3, 24, 24 dividido por 2, 12, vezes 15. Volume vai ser igual 12 vezes 15, 180. 180 o quê? Centímetros cúbicos. Pronto. Simples assim. No caso aqui do cilindro, a fórmula vai ser a mesma. Volume é igual à área da base. Deixa eu corrigir aqui que eu botei minúsculo. É maiúsculo. Depois eu ajeito. Vezes altura. Volume vai ser igual. Qual é a base aqui, ó? É um círculo. E a fórmula da área do círculo
π vezes r ao quadrado. Quem é π? 3,14. Vezes, quem é o raio? Ó, 2. 2 ao quadrado. Isso aqui é a área da base. Vezes a altura. A altura de quem? Do cilindro. Que é o quê? 10. Então, 10. Volume vai ser igual 3,14, vou fazer aqui direto, vezes 2 ao quadrado é 4, né? Então, 3,14 vezes 4 vai ser 12,56 vezes 10. Como eu estou multiplicando aqui por 10, a minha vírgula anda uma casa para a direita. Então, vai ficar 125,6 metros cúbicos. Só isso. Ok? Deu para entender agora, Anderson? Cadê o Anderson? Saiu? Ai, não, tá aqui ele. Deu para entender, Anderson? Ele colocou você no chat, pessoal. Ah, ele tá aqui. Eu já ia dizer, coloca aí um joinha, deixe seu like, ou então não deixe nada. O dislike, né? Agora eu quero que vocês façam só o seguinte. Só esse camarada aqui. Vamos lá. Só o círculo. Círculo não, desculpa. O cilindro. Olhando para cá, ó, né? Quero que vocês façam esse agora. O volume desse cilindro aqui. 5 minutinhos. 5 é muito. 3 dá tempo. Bora lá. Aguardando aí no chat. Professor, a minha deu 226,08 centímetros cúbicos. Beleza. 157,2. Mais 2 minutinhos.
Eu gosto é assim, ó, quando sai vários resultados. Porque fica uma discussão legal, Eu bacana. tinha colocado o resultado lá do primeiro errado. Aí Tá depois eu certo. corrigi. Tá certo. E se for o resultado mesmo? 150,72? Deixa, né? Então, bora lá, corrigir, né? Conferir, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, bora lá. Cilindro. Sempre que eu tenho um cilindro, a minha base é um círculo. Então, volume é igual à área da base vezes a altura. Separando aqui a área da base para a gente saber o que é. Volume vai ser igual. Se é um círculo, minha base, então π vezes r ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Pronto. Então, volume vai ser igual. O π é 3,14 vezes o raio, que é 3. Que é 3. Colocando logo 3 ao quadrado, 9. Isso aqui é a base, né? Vezes a altura, que é 8. Então, volume vai ser igual. Esses parênteses aqui, pessoal, não tem na fórmula, não. Eu só estou colocando aqui, ele não vai interferir em nada. Eu só estou colocando para a gente ver o que é a área da base, né? Separado da altura, para a gente nunca confundir, certo? Eu estou dividindo aqui, mas ele não interfere em nada, não. Ok? Então, 3,14 vezes 9 vezes 8 vai dar 226,8. Simples assim. Eu ia passar uma questãozinha para vocês. Simples, né? Não é 08 não, professor? Pra mim, não. Oi, 08, desculpa. É 08. Eu Valeu. achei estranho. Errou de novo, né? Já tinha botado errado primeiro, errar de novo. Não dá, né? 08. Valeu. Ó. Clara, é só eu pegar as fórmulas e jogar as informações dentro dela, o resto é conta. Certo? Dica que eu dou para vocês. Revejam essa aula, assistam mais videoaulas do assunto, e aí de tanto vocês assistirem e façam mais atividades. De tanto vocês assistirem e fazer atividades, vocês acabam... Com o tempo a gente aprende. Vai aprendendo, mas ficar só nessa aula, chegar em casa não, porque vocês já estão em casa, de novo cometendo esse erro. Vai fazer a atividade, não entendeu? Eu vou só marcar, só para entregar, não faça isso não. Eu já disse para vocês, ó, vocês forem fazer a atividade, se possível até copiar ela no caderno, é obrigado, professor? Não, não é obrigado, mas é porque a partir do momento que você copia ali a atividade e vai pesquisar, você começa a pesquisar sobre o assunto olhando para a atividade. Ao invés de você estar só trocando tela do celular. Troca uma tela, volta para a atividade, é desse jeito. Então vai para a tela do YouTube, por exemplo. Assiste lá a aula, volta para a tela. Não, vocês têm, basta as informações. Por exemplo, uma questão dessa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que é mais simples. O que eu quero aqui? O volume do prisma. Do prisma não, desculpa, do cilindro. Aí eu vou anotar lá no meu caderno, o volume do cilindro. O que ele está dizendo aqui? Que o raio é 3 centímetros e que a altura do cilindro é 8 centímetros. Aí, volume. Qual é o volume? Pronto. Com essas informações aqui, eu já sei a questão todinha. Vou lá, pesquiso e encontro o resultado. Depois de pesquisar, ver mais alguns vídeos. Por isso que eu sempre aconselho vocês a estarem fazendo isso. Tia,
Do jeito que você colocou aí, né? O volume na interrogação, a altura não é 8 raio é 3, dá pra fazer uma regra de 3 aí. É. E aí, pessoal, eu ia passar outra questão aqui, mas eu vou só explicar rapidinho, ó. Eu não lembro se aula passada eu cheguei a citar para vocês, e eu ia mostrar para vocês como é que calcula... Eita, mas aqui ficou muito estranho. O volume de uma pedra, por exemplo. Pronto. Aqui uma pedra toda desregular. Não tem formato nenhum. Aqui outra pedra. Outra pedra. Maria, que pedras são essas? Pois é, né? As pedras estranhas. Aqui era uma pedra só. Aí eu Professor, lasquei-lhe a marreta nela, ela quebrou em 3. Se eu quiser calcular o volume de cada um, eu consigo. É loucura, professor. Não é loucura, não. Basta eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu deixar só um. Vou deixar só um. Por enquanto. Vou deixar só esse aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um recipiente, certo? Vou calcular esse volume aqui. Nesse caso aqui ele não deu esse H, mas deixa eu colocar aqui qualquer coisa. 20, por exemplo. A altura é 20 centímetros. Aí eu vou fazer o quê? Vou calcular esse volume aqui, certo? Digamos que esse volume, eu não sei quanto é, mas digamos que deu 100. 100 centímetros cúbicos. Depois que eu peguei a área da base vezes a altura, certo? Pronto. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a pedra, joguei aqui dentro. Quando eu joguei a pedra aqui dentro, o volume da água que estava bem aqui, ó, subiu para cá. Aí o que é que eu vou fazer? Calcular esse volume aqui todinho, ó. Qual é o volume agora? A área da base vezes essa altura todinha, que no caso aqui eu já tinha botado 20 aqui, vou botar 10, né? Ver que é metade. Que agora é 20, né, ó? Depois que eu calcular isso aqui, vou apagar aqui. Quando eu calcular esse volume total, digamos que deu 200. 200 centímetros cúbicos. Aí eu pego o volume final, que é esse, menos o inicial, que é esse, vai sobrar quem? O volume da pedra. Entenderam? o miserável é um gênio. Mas tá certo, professor. Pois é, mas Se a você lógica tirar é o essa. volume da água, vai sobrar o que? O da pedra. Exatamente. Se eu jogar fora a água, o que sobra é a pedra. Então, o que subiu é o volume da pedra. Viu? Já tinha água dentro. Dois corpos não funcionam no mesmo espaço-tempo. Exatamente. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ok? Então, a ideia é basicamente essa. Quando eu falei para vocês que dava para mim calcular o volume de qualquer objeto, uma pedra, por exemplo, acho que vocês imaginaram 1000 loucuras aí. Como é que eu vou fazer isso? Se a pedra não tem o mesmo formato, né? Dá para calcular? Sim, dessa forma. Beleza? Não vou fazer isso aqui com vocês, é só uma ideia que ficou para que vocês entendam que é assim que funciona. Depois aí, Professor, talvez... isso é igual desconto. Oi? Você pega, isso é igual desconto. É como se a água fosse desconto. Você pega pelo total, pega o desconto e depois diminui para saber. Pronto. Ou então eu poderia fazer de outra forma ainda. Eu poderia fazer assim, ó. Não subiu só isso aqui, esse tanto? Eu vou calcular em relação a essa altura aqui. Então, a área da base, que não muda, né? Vezes essa altura aqui. O que subiu é o lugar que foi ocupado pela pedra. Pronto. Fica mais simples ainda. Eu vou ver se, na época, quando a gente for fazer as revisões para outra avaliaçãozinha diagnóstica que a gente vai fazer,
Eu vou ver se eu lembro de colocar essa questão aqui para a gente responder ela. Não é difícil, ela é muito fácil, tá? Beleza? Deixa eu pegar aqui a correção de vocês, a frequência. Vai ficando essa questãozinha aqui que é moleza, moleza. E aí vocês, com essa ideia aqui, ó, né, tentem resolver essa questão aqui depois, quando eu mandar o material para vocês. O que que eu quero? Qual é o volume do cubo, só do cubo, depois que eu coloco esse cilindro dentro dele? Certo? Eu só quero o volume só dessa parte aqui, ó. E isso aqui, aqui e aqui. Eu não quero essa parte do cilindro. Eu só quero o que sobra, tá? Vou mandar no material para vocês. E aí vocês brinquem um pouquinho aí com o tempo vago de vocês.